Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Nós iniciamos ontem essa semana que é chamada Semana das Dores, né? A Semana das Dores é uma semana que antecede a Semana Santa e que é para nós um momento mais aprofundado, porque se torna mais próxima a nossa celebração de preparação para aquele momento da Páscoa, né? A Semana Santa, a próxima semana, teremos uma liturgia muito específica que será aberta com o Domingo de Ramos, né? O Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. E durante toda a semana nós teremos uma liturgia muito apropriada. Essa semana que antecede a Semana Santa é também muito apropriada para nós, chamada Semana das Dores, nos prepara para aquele momento especial em que nós vamos viver os últimos momentos de Jesus até a sua cruz, morte e ressurreição. Hoje é apresentado para nós duas histórias muito interessantes, muito bonitas, por sinal. A primeira delas, uma mulher casada com um homem chamado Joaquim, filha de Osias, tinha o seu marido, tinha sua família, os seus filhos, e costumava todos os dias passear pelo jardim da sua casa. E num desses dias, ela resolveu tomar banho no lago e mandou as suas empregadas irem embora buscar os materiais para tomar banho. O problema é que havia ali dois homens, dois anciãos, juízes, e que eram iníquos. Eles não praticavam a justiça. Embora fossem juízes, eles não praticavam a justiça. E eles se apaixonaram por causa da beleza de Susana. Todos os dias à tarde, eles ficavam olhando às escondidas aquela mulher que passeava pelo jardim, naquela ocasião que tomava banho. E eles então tentaram molestá-la, né? E ela, pensando, eu não vou cair nas mãos deles, né? Ou melhor, eu não vou cometer nenhum pecado. É melhor que eu caia nas mãos destes homens injustos do que cometer qualquer pecado contra Deus. Então começou a gritar, e eles também começaram a gritar. E acontece que Susana foi levada a julgamento, porque uma mulher que era pega em flagrante adultério, segundo a lei de Moisés, deveria morrer, deveria ser apedrejada. E naquela ocasião, por causa do testemunho injusto daqueles dois homens. Acontece que Deus suscitou dentro do coração de um jovem chamado Daniel, profeta Daniel, que traz, né, o nome do livro que nós pegamos a primeira leitura, que ele se manifestasse. Ele disse, eu não sou culpado do sangue dessa mulher. Como que vocês fazem? Um julgamento sem saber verdadeiramente a verdade a respeito dos fatos. E novamente abriu-se o julgamento, que já estava decidido, abriu novamente o julgamento. E ele fez duas perguntas apenas, uma para cada juiz, de modo separado. Ao primeiro perguntou, debaixo de qual árvore você viu essa mulher com a suposta pessoa, debaixo de qual árvore vocês os viram abraçados? E eles responderam, debaixo de tal árvore. Perguntou para o outro, debaixo de uma outra árvore que não eram coincidentes. E aí foram pegos em sua mentira. Aqueles homens foram condenados, enquanto Susana foi assistida por Deus e amparada diante da injustiça que sofria. No Evangelho nós encontramos uma outra mulher, que na verdade tinha sido pega em flagrante adultério, enquanto na primeira ela era inocente. No Evangelho nós temos uma mulher que, segundo a lei de Moisés, era culpada. Ela de fato tinha sido pega em flagrante adultério. Era madrugada, Jesus tinha ido ao Monte das Oliveiras e voltado para o templo. Ou seja, as pessoas que arrastaram aquela mulher para dentro do templo poderiam talvez serem os cúmplices do seu pecado, mas diante da lei de Moisés levaram-na como uma condenada à morte. Mas eles queriam, na verdade, questionar Jesus e talvez terem motivos para prender Jesus, já que eles estavam fazendo com toda a empreita para prendê-lo e matá-lo. E perguntaram,
Essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei de Moisés diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. E o que você me diz a respeito disso? A resposta de Jesus foi o silêncio, enquanto abaixava para o chão e escrevia na terra. E é interessante, é um simbolismo que dentro do templo, naquela circunstância, Jesus se abaixa e aponta para o chão para mostrar para nós, homens e mulheres frágeis e pecadores, do pó do qual nós fomos feitos. Como aqueles homens insistiam em perguntar para Jesus, devemos ou não devemos apedrejar, segundo a lei de Moisés que diz isso, mas o que nos dizes a respeito dessa mulher, o que nós devemos fazer? E Jesus se levanta e diz, quem não tiver pecado, então que atire a primeira pedra. A começar dos anciãos até os mais novos, um a um foram deixando aquele lugar, e o interessante é que as pedras que eles traziam nas mãos ocuparam o lugar daquela mulher condenada. O instrumento da morte e da justiça, entre aspas, da justiça segundo a lei de Moisés, que seria feito àquela mulher, ocupa o lugar daquela mulher condenada. Porque Jesus é capaz de nos salvar dos nossos pecados. Jesus é capaz de lavar as nossas manchas, as nossas imundícies. Nós, queridos irmãos e irmãs, temos a graça de buscar pelo sacramento da penitência, também pelas nossas obras de misericórdia, pelas nossas obras de penitência, alcançar a graça que o Senhor quer nos dar por meio da sua paixão, morte e ressurreição. Quando nós realizamos essas obras, quando nós nos voltamos para Deus, Deus nos dá a sua misericórdia. É interessante, só mais uma última coisa, que quando nós nos colocamos diante do Senhor, nós entendemos que na nossa vida não deve caber o juízo do nosso próximo, porque nós vivemos nesta terra como irmãos, caminhamos juntos, mas não somos juízes do nosso próximo. Aquele que é juiz e justo é capaz de nos julgar com misericórdia, enquanto nós, tantas vezes, nos nossos juízos, cometemos tantas injustiças. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.